Boa noite. Eu tirando as coisas do lugar, desculpa aí. Irmãos encarnados e desencarnados, irmãos na fé cristã, irmãos no amor de Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. A noite é muito especial, como todas aquelas que nos falam de tratamento, de acolhimento, de presença da espiritualidade maior. Então sintam-se todos muito bem-vindos a essa casa, todos muito acolhidos. E eu sugiro que já a partir de agora a gente mantenha o pensamento elevado em oração, de novo, para que a gente possa sintonizar com o bem, para que a graça destinada a todos nós chegue através dos melhores canais. Nós só temos a agradecer, né? Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, que pela bondade, pela permissão de Jesus, estão conosco toda semana para aliviar os males da alma, os males do espírito, os males da matéria. Então que a gente possa vibrar na fé, porque a fé é o carro-chefe de tudo. A fé move montanhas, como Jesus nos ensinou. A fé raciocinada nos mostra que ela é verdadeira, que ela é real e que através dela tudo podemos. Então vamos sintonizar agora com o bem maior. Vocês já viram toda a nossa agenda passando. Vocês viram quantos trabalhos a casa tem oferecido. E será muito bom contar sempre com vocês por aqui nas palestras, na noite de tratamento de cirurgia espiritual, nos estudos que falam das obras de Kardec, ouvindo nossos programas, participando do nosso bazar e nas atividades também sociais que a gente tem, que são as de confraternização, que falam de fraternidade, de estar juntos com aqueles que a gente gosta. Então é uma alegria recebê-los sempre. Como todos que aqui vêm na terça-feira, vêm em busca de um lenitivo. Vamos pensar que muitos que não puderam vir estão nos acompanhando da sua casa, estão em algum leito de hospital, estão com alguma dificuldade e não conseguem estar presentes. Então vamos pedir por eles também. Vamos pedir ao bem, ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão e amigo, para que conceda a graça da melhoria. Lembrando sempre que o tratamento e a cirurgia espiritual, ela acontece primeiro no nosso perispírito, que é essa ligação entre o espírito e o corpo material, porque é ali que a doença acontece. Ou ela vem trazida de outras vidas, ou ela vem causada pelo nosso livre-arbítrio, que às vezes não escolhe tão bem alguns caminhos, né? E a gente colhe as aflições. Mas, de qualquer forma, mesmo assim, nunca estamos desamparados. E essa é a esperança. Então, sejam todos muito bem-vindos para abrir essa noite, já agradecendo a espiritualidade maior, todos os trabalhadores do Hospital Esperança, que ficam na mesma egrégora onde essa casa foi construída, ao Dr. Bezerra de Menezes, ao Dr. Fritz, sempre o nosso agradecimento. Então vamos abrir a noite com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Eu vou convidar então a nossa irmã trabalhadora da casa, que é a Eridi, para trazer uma mensagem do livro O Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier. Por favor, Eridi, para dar início aos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria compartilhar com vocês. Hoje me veio um tema extremamente interessante, que me levou a quando eu era
muito jovem ainda. E primeiro eu vou colocar o tema, em peregrinação. O que seria em peregrinação? Um caminhante em busca de Deus. Tá ligado? E quando eu lembro, quando jovem, muito jovem, eu li um livro que chama O Peregrino. Esse livro foi escrito e editado em 1678. É o livro, depois da Bíblia, é o livro mais lido e mais vendido no mundo. Ele foi escrito por John Bunyan e ele era um pastor. E esse livro relata a jornada de um homem chamado Cristão, da cidade da destruição até a cidade celestial. E ele escreveu esse livro enquanto estava preso. E quando eu li esse livro, assim, um livro demorado para ler, letra pequena, difícil, ele conta a jornada desse cristão que ele fez atravessando vales, florestas, enfim, o que nós atravessamos no nosso cotidiano, conflitos, problemas, ego inflado, enfim, raiva. Isso são jornadas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E aí, Emmanuel, que foi o mentor espiritual do Chico Xavier, ele traz em um texto pequeno um pouco dessa jornada, só que ele traz assim numa forma até meio melódica, meio poética. Então vamos entender que nós estamos tentando entender que isso é uma jornada sagrada. A peregrinação, pessoas que vão fazer peregrinação em vários lugares, em igrejas, isso, aquilo, é uma jornada sagrada em busca da iluminação. E aqui esse texto ele aborda essa forma, só que ele traz de uma forma mais alegórica. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Risível, que quer dizer cômico, ridículo, é um instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Apropriação indébita. Não será a Terra comparável ao grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Então, ele está trabalhando a nossa jornada aqui. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Vamos imaginar um trem onde cada um vai viajando. Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável através de curto tempo na jornada empreendida. Então, até aqui nós vimos que se apropriar indebitamente de coisas, essa viagem do espírito, que é uma viagem educativa e não uma viagem material, é uma viagem espiritual. Boa noite, tudo bom? Essa abastança material que muitas pessoas têm, que tem que ter mais isso, mais aquilo, essa obstinação do ter e não do ser. Essa obstinação de você querer ser bonito, cada vez mais belo, e isso é uma coisa que vai gradativamente, a gente vai perdendo isso com o tempo, com a idade. Não adianta querer conservar a beleza. Ela, uma hora, passa, ela é efêmera. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se da indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem
do próximo na peregrinação em curso. Então, eu sou belo, sou feio, sou defeituoso, tenho problemas. O curso é o mesmo. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinária do mundo, a realidade é que o homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. O homem nenhum possui no chão do planeta domicílio permanente. Isso quer dizer, nós não vamos morar aqui de eterno. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e se transformam. Nos bons que incorpora seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Então vamos embalsamar, né? Vamos deixar tudo perfeito, porque lá na eternidade só recebem pessoas bonitas. Se não está cego, pois para as leis da vida, se já despertastes para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixarás. Provisoriamente, o comboio da experiência humana nas súbitas da morte. Onde te deixarás provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas da morte. Então, Emmanuel, de uma forma poética, coloca para nós o nosso caminhar da peregrinação. É uma peregrinação constante. E vou dizer para vocês, quando eu li aquele livro, eu cheguei à conclusão que eu jamais ia chegar lá no final onde ele chegou. Muito difícil, mas juntos, como diz, somos mais fortes. Não é mesmo? Então, gratidão, pessoal. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês nessa noite chuvosa, né? Que tivemos hoje o dia todo. E essa estradinha é meio difícil, mas quando a gente realmente tem fé, quando a necessidade bate às nossas portas, quando nós temos a responsabilidade com nossos trabalhos com o nosso Mestre Jesus, quando você realmente tem fé, você não mede sacrifícios, esforços para ir em busca do lenitivo, do amparo, daquilo que você realmente precisa. E é preciso que a gente realmente tenha muita fé, muita esperança, para a gente conseguir alcançar aquilo que nós realmente precisamos, aquilo que está faltando dentro de cada um de nós, que é buscar a felicidade, de buscar dias melhores, de manter a confiança, a fé, a humildade, a gentileza, a benevolência, a caridade, que é fundamental em nossas vidas. E nesta noite em que aqui nos reunimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Santíssima, dos nossos mensageiros, mentores espirituais, no anexo nosso Hospital Esperança, a equipe, Dr. Eurípides de Barçanufo, Dona Maria Modesto Cravo, entre outros que fazem parte do Hospital Esperança, e a nossa equipe médica espiritual, o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flitz, que amorosamente já se encontra entre nós, para que possa levar a cada um dos nossos irmãos que se encontram nos seus lares, passando pela prova difícil da doença,
das dificuldades. Irmãos estes que sofrem muito, que às vezes chegam a fraquejar devido à materialidade muito grande desta doença que acomete o seu corpo físico. Embora muitas vezes esses irmãos chegam a fraquejar, mas como sempre nós repetimos a semana anterior, e nunca é demais dizer e afirmar que quando nós temos fé, quando nós acreditamos em Deus, em Jesus, num bem maior, quando nós temos consciência que a verdadeira vida é a vida espiritual, a vida do Espírito, e que esta vida presente, a qual nós estamos reencarnados, nós estamos justamente aqui para podermos aprendermos, para podermos melhorarmos, para podermos reconciliarmos com os nossos irmãos que estão a caminho conosco, seja onde for, mas principalmente no nosso lar, naqueles que estão com o nosso convívio no dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo. Esses são principalmente as companhias, as pessoas que nós precisamos para reconciliarmos, perdoarmos, amar, mostrarmos o caminho, exercitar a paciência, a humildade, a simplicidade e lembrar, acima de tudo, que se o Pai nos colocou num lar, numa família, aonde muitas vezes há conflito entre pais e filhos, irmãos e irmãs, semelhantes com semelhantes de uma mesma família. Sabemos que esses conflitos, meus irmãos, devido à necessidade que nós temos de reconciliar com esses irmãos que estão no nosso lar conosco, a caminho, porque são espíritos velhos conhecidos de um passado ao qual nós os prejudicamos ou fomos prejudicados por eles. Aonde nós renascemos dentro do mesmo lar, onde nós convivemos diariamente para aprendermos, através do amor e do perdão, reconciliarmos com esses nossos irmãos que estão a caminho conosco. Mas muitas vezes, por mais que nós fazemos de tudo para podermos ter essa reconciliação, é muito difícil com algum irmão que está ao caminho conosco. Por mais que você faça, sempre há uma desavença, sempre há um falar, e a situação vai se tornando difícil, onde ocorre muito esses desencontros com pais, com os filhos, que o filho, depois que atinge a maturidade, que se diz dono do seu nariz, aonde a sua verdadeira personalidade já tomou conta totalmente, a sua reencarnação já foi efetivada totalmente, é que ele começa, como no dizer popular, a colocar as manguinhas de fora. E aí nós perguntamos, eu procurei fazer tudo o que estava ao meu alcance para educar o meu filho dentro do amor, da verdade, aqueles que têm a felicidade de ter o conhecimento da doutrina espírita ou mesmo de alguma religião que procura colocar na vida do seu semelhante, do seu filho, os ensinamentos de Jesus, vivenciar o Evangelho de Jesus através do exemplo, porque não é no falar, do pregar, que nós vamos conseguir alguma coisa com nossos semelhantes.
É através do nosso exemplo, da nossa vivência no nosso dia a dia, da nossa maneira de agir, de portar, de conduzir a nossa vida, a nossa maneira de falar, de colocar a nossa paciência à prova. Enfim, é através do nosso exemplo que nós vamos plantar essa sementinha nos nossos filhos, que futuramente se tornarão homens, e aí numa oportunidade, num momento de dificuldade, embora longe de uma religião, longe dos ensinamentos do mestre, aquela sementinha que a sua mãe ou seu pai plantou, ela vai florescer. Por isso, das responsabilidades que nós, que temos filhos pequenos, de mostrar o caminho, de mostrar, apresentar Jesus para os nossos filhos, para que num futuro, quando precisar, quando eles tiverem dificuldade e aflições, ele vai lembrar desses exemplos que seus pais deixaram. Falo isso por quê, meus irmãos? Porque nós vemos hoje em dia que a grande massa de pais preferem colocar um celular na mão de crianças de 2 anos, porque nós sabemos que os espíritos que estão reencarnando hoje são espíritos já mais evoluídos, são espíritos que já dominam essa tecnologia e ao reencarnarem têm a grande facilidade. Você vê crianças de 2 anos já escolhendo desenhos, escolhendo as coisas. Então deixam esses filhos com celulares, com as mídias sociais, para não terem trabalho, para não precisar ficar olhando, brincando, fazendo outras coisas. E aí, crescem essas crianças nesse contato diário com essas mídias sociais, com tantas coisas que nós sabemos que há na internet. E amanhã, mais tarde, eles se arrependerão amargamente e serão cobrados por isso. Então, que nós aproveitamos essa oportunidade que o Pai nos concede de educar nossos filhos, os nossos entes queridos, dentro do caminho da verdade e apresentar Jesus para eles. Mas hoje, nesta noite bendita que aqui estamos, em que viemos buscar um lenitivo, um amparo para as nossas doenças, para as nossas dificuldades. Este é um momento único, meus irmãos, em que você tem a oportunidade, neste contato com as esferas espirituais, com a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flitz, esses médicos espirituais que já se encontram aqui no salão. Eles já estão escutando o pensamento de cada um de vocês, de cada um que aqui está. Ele já está vendo a sua necessidade, ele está vendo já o que você pensa, ele sabe aquilo que você precisa. Mas para isso, é preciso que você converse com Jesus. É preciso que você tenha a humildade e a simplicidade. E nesse momento de comunhão espiritual, com um plano maior, você abra seu coração, os meus irmãos que estão no seu lar, que já se encontram numa posição confortável, num local, na sua casa, onde estiver, que não sofra interrupção, que já colocaram a sua garrafinha d'água ao seu lado, para que a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes possa colocar a medicação, o fluido necessário para os seus males, as suas dores, para que você receba o lenitivo e o alívio das dores que você tanto sofre. Então é preciso que nesse instante, em que nós vamos iniciar esse tratamento de cirurgias espirituais à distância, que você tenha em mente que o poder do pensamento, que a fé inabalável nos desígnios de Deus,
é o caminho que você vai encontrar o lenitivo, a cura que você precisa. Então, que nesse instante você possa, com muita humildade, com muita simplicidade, você vai rogar a Jesus nesse instante. Você vai pedir a Nossa Mãe Santíssima tudo aquilo de bom que você necessita. Pode pôr a música? Então vamos iniciar a nossa vibração. Eu peço nesse instante aos meus irmãos aqui presentes que possamos fechar nossos olhos e que cada um, nesse instante de tanta paz, de tanta harmonia, em que já nos encontramos harmonizados, equilibrados, com o coração radiante de alegria, de fé, porque nós já começamos a sentir esta presença humilde, simples, verdadeira, do amor de Jesus que nos envolve nesse instante, que nos convida para continuarmos em frente sem vacilar, que nos convida para amar, para perdoar quantas vezes foram necessárias, que nos convida a seguir em frente, a enfrentar as nossas dificuldades com muito amor e com muita fé. E que nos diz que devemos seguir, apesar das dificuldades, que devemos prosseguir, amando, porque é através desse amor que é a alavanca que move toda a humanidade, nós vamos ter as forças necessárias. E é através desse amor que nos envolve, os nossos pensamentos conectados com nosso Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos, e que nos disse que para Ele não há doença incurável. Basta que você continue confiando, que você continue com esta fé inabalável nos desígnios de Deus, para que você tenha suas dores sanadas, para que você possa receber através da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes as cirurgias espirituais, a cirurgia espiritual que você necessita no órgão e que se encontra afetado. Então, nesse instante de muita fé, de muita harmonia, de muito equilíbrio, você pensando em Jesus, você vai conversar com Ele. Você vai rogar a misericórdia divina, com seu coração resplandecente de fé e de amor. Você vai dizer a Ele nesse instante todas as suas dores, as suas dificuldades, as suas deficiências. Você vai abrir o seu coração e você vai pedir ao Mestre que Ele te fortaleça nesta caminhada, que Ele não te deixe desanimar, que Ele te dê muita esperança para continuar em frente, prosseguindo, confiando num bem maior. E que nesse instante, meu irmão, em que você conversa com Jesus, você vai colocar a sua mão direita espalmada sobre o local onde se encontra a alteração, a dor, a doença que você está passando.
se essa dor se localizar em todo o seu corpo, você coloque suas mãos sobre o seu coração. Você vai pedir a Jesus agora. Você vai rogar nesse instante, nossos queridos irmãozinhos nos seus lares, nesse breve instante, você peça a Jesus, com toda a sua fé, com toda a sua humildade, peça sem nada exigir, mas dizendo: Senhor Jesus, meu irmão maior, Senhor Jesus, socorre-me e auxilie-me nesse instante desta prova tão grande que estou passando. Fortaleça a minha fé, Senhor, para que apesar das dificuldades e das dores, eu possa continuar avante. Ajuda-me, Jesus, a ser uma pessoa melhor. Ajuda-me, Mestre, Senhor, a ter pensamentos positivos no bem, no amor, no perdão. Ajuda-me a mudar a minha conduta, procurando fazer a minha reforma íntima, verdadeira, de dentro para fora. Que eu possa, Senhor, através dessa doença, saber que ela é um alerta, que ela é um chamamento para que eu pare, para que eu olhe, para que eu olhe no fundo do meu pensamento, do meu coração. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu tenho feito da minha caminhada? Será, Senhor, que eu estou tão distante assim de Ti, que foi preciso que através de uma doença, de uma dor, de um sofrimento, eu pudesse parar e ver que realmente esta doença veio como um alerta. Esta doença veio para me dizer que eu preciso mudar os meus pensamentos, que eu preciso analisar e ver que os nossos irmãos que estão a caminho conosco somos todos iguais perante ao Pai. Que eu não sou melhor que ninguém. Que eu deixe de ser orgulhoso, vaidoso, egoísta. Que eu possa enxergar, Senhor, perante as minhas dificuldades, que apesar dos erros que tenho cometido, o Senhor me deu uma oportunidade, através dessa doença, de fazer essa pequena reflexão e pela Tua misericórdia e a ajuda dos mentores espirituais, eu perceber que tudo isso, que esta doença que estou passando, eu fui o próprio causador, com meus deslizes, com o meu mal andar, caminhar, de procurar que levar vantagem em tudo, sem pensar no meu semelhante, de querer, de poder, esquecendo-se completamente que aqui nós estamos para resgatar erros e débitos do passado. Então, Senhor, perante a Tua misericórdia divina, eu venho pedir, se for do meu merecimento, mas eu sei, Senhor, que todos nós temos merecimento, eu possa receber a cirurgia espiritual
que necessito para a cura do meu espírito, para a cura da verdadeira causa da minha doença, que se localiza no meu corpo espiritual, no meu perispírito, advindas das minhas imperfeições, do meu mau andar, da minha conduta, numa reencarnação passada, ou mesmo nesta presente reencarnação. Senhor Jesus, nós vos pedimos neste instante por todos esses irmãos que se encontram num leito no hospital, numa UTI, no seu lar, em dor e sofrimento. Por esses irmãos que estão nos acompanhando através dessa live, nesse momento cheios de fé. Aqueles que vão assistir mais tarde esse programa gravado, essa live gravada. Que você saiba que desde que você assista essa live com fé, não importando se ela seja gravada, não importando o horário. Desde que você tenha a fé, a confiança e a esperança dos desígnios de Deus, você também recebe a visita e o amparo da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes. Que basta que nós, que vocês, com o seu coração cheio de harmonia, de paz e de fé, com um pensamento firme no nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa Mãe Santíssima, você, meu irmão, recebe sim os emissários de Jesus, através da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, para levar nesse instante, no seu lar, a cirurgia que você precisa. Que você possa se manter-se, meu irmão, nesse instante, em oração e muita fé. Porque ao seu lado, no seu lar, Jesus adentra, através da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, e já começa nesse instante a realizar a cirurgia espiritual que você necessita. Que você pense firmemente em Jesus, curando os paralíticos, dando visão aos cegos, curando a tantos que o procuravam. Que você mentalize Jesus, espalmando as suas mãos dadivosas sobre você. E os médicos espirituais cirurgiões, nesse instante, já se encontram realizando as cirurgias que você precisa e necessita para que você receba a cura. Mas que você, meu irmão, tenha consciência que toda e qualquer cura, ela é no tempo de Deus e não o nosso. Que primeiro essa cura, essa cirurgia é feita no seu corpo espiritual, aonde está a verdadeira causa da doença que você está sofrendo no seu corpo físico. Que você saiba que o seu corpo físico funciona como um mata-borrão, chupando as imperfeições, ou seja, a doença do seu corpo espiritual, para que ela é efetivada no seu corpo físico, o seu corpo espiritual, aonde é a verdadeira vida, a vida do Espírito, a vida real, possa se curar e você possa, sim, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, ter essa cura materializada no seu corpo físico. Por isso é necessário que você continue vibrando amor, que você continue vibrando confiança, vibrando muita fé nos desígnios de Deus. Que você não desanime,
Que você mantenha-se firme, confiante, exercitando a humildade, o amor para com seus semelhantes. Tenha paciência, meu irmão. Tenha resignação, porque através da resignação, da aceitação, você está tendo a cura, a verdadeira cura, que é a cura do seu espírito. Que você possa se lembrar que toda doença é a cura é real. A cura do seu corpo espiritual, este que sobrevive, que é imortal, que sobrevive à morte e à passagem, quando voltamos para a vida espiritual, onde a verdadeira vida. E com certeza, vocês estão recebendo muito nesta noite. Muitos dos nossos irmãos receberam as cirurgias, o lenitivo. E no tempo de Deus, você vai receber a cura que precisa. Então continue confiando. Continue em frente. Porque você, meu irmão, nesta noite, recebeu as cirurgias espirituais que precisava. Mantenha seu pensamento de amor e de fé, de esperança. Mantenha esse pensamento no nosso Senhor Jesus Cristo. E procure dar um novo direcionamento à sua vida no amor, na verdade, no perdão, na caridade e na simplicidade. Lembre-se que o Pai sempre está ao nosso lado e só depende de cada um de nós mantermos na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, através das nossas ações, da nossa conduta, do nosso dizer sim, sim, não, não, dentro da verdade, do amor e da simplicidade. Então que nós possamos, nesta noite, em que fomos agraciados pela misericórdia divina, com o coração resplandente de alegria, de amor, de gratidão, dizermos: obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado à nossa Mãe Santíssima, obrigado ao Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz e toda a equipe médica de cirurgiões espirituais e todos os trabalhadores da seara do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta cura, que essa cirurgia, Senhor, possa, no seu tempo, ser efetivada, materializada no corpo físico dos nossos irmãos, que possam se manter com esperança e com muita fé. E assim, Jesus, agradecendo a tua presença, a presença de todos esses mensageiros amigos, nós damos por encerrado o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, rogando a misericórdia divina, que possa abençoar a cada um dos nossos irmãos que estão nos seus lares, abençoar a cada um dos nossos irmãos aqui presentes, abençoar os nossos irmãos que deixaram seus nomes nos nossos cadernos de vibrações de intenções, encarnados, desencarnados, a todos os nossos irmãos, quais as fichas estão no tratamento à distância, que eles possam ser visitados, que eles possam receber esses efluvos de paz e de amor nesse instante, para que continue firme, confiante, sempre no bem maior. Que Jesus abençoe, em seu nome, encerramos o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância. Que Jesus vos abençoe, que assim seja.